Fala meu amigo fanático. Seja bem-vindo, e confira já os assuntos desse vídeo. Para ofuscar a festa de aniversário do time sem dignidade e sem mundial, Roger Guedes deve ser anunciado pelo Corinthians ainda hoje. Alvinegro Paulista apresenta números e limites. A empresário de Roger Guedes em reunião nesta última quarta-feira. Entenda por que o tempo é aliado e inimigo do Timão para a contratação de Willian. Apresentador, Ivan Moré, desacreditar em Roger Guedes e Willian, jogando juntos no Corinthians durante live oficial do clube. Além disso, Corinthians acerta a contratação do lateral direito João Pedro, jogador do Porto. Tudo isso e muito mais, meu prezado amigo fanático. Um salve esperto aí para o Emerson Santos, lá de Planaltina, Goiás. Outro salve para nossa amiga fanática, Anne Caroline, lá de Ponta Grossa, Paraná. E mais um salve para o mano Lucas, que participa dos nossos vídeos com bons comentários. Muito obrigado a todos vocês que ajudam esse canal com a sua participação. Responde aí. E o próximo jogo do Corinthians contra o Grêmio? Você acredita que o Timão pode chegar à sua terceira vitória seguida? Comente aí o seu palpite para o próximo jogo do Corinthians contra o Grêmio. O Timão vence ou empata? Perder não é uma opção. Deixe aí nos comentários o seu palpite e o nome da cidade de onde você está falando. Comente, participe, curta e faça parte desse bando de loucos. Continuamos precisando da sua ajuda. Não se esqueça que o seu like maroto é muito importante. Quando você curte o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal, você acaba ajudando a informar mais corintianos. Então continue deixando seu like, se inscrevendo e participando desse canal que também é seu. Agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! O Corinthians segue treinando no CT Joaquim Grava, de olho no confronto de sábado, às 21 horas, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Silvinho não pôde contar com 3 peças importantes na atividade da última quarta-feira. Fagner, com dores na panturrilha direita, ficou na fisioterapia. Adson foi preservado e ficou na academia por causa de um trauma na perna esquerda. E Renato Augusto fez fortalecimento na academia e no LabR9. Fagner e Adson se machucaram durante o último jogo, contra o Atlético. Já Renato Augusto segue seu cronograma para recuperar o condicionamento físico ideal. Entre todos, a maior dúvida para sábado está em cima de Fagner, por se tratar de um problema muscular. Em campo, segundo a assessoria de imprensa do clube, Silvinho promoveu um treino de perde e pressiona com bastante intensidade e, por fim, promoveu um treinamento em campo reduzido. O elenco corintiano voltará ao CT na tarde desta quinta-feira para o penúltimo treino antes da viagem a Porto Alegre. O Corinthians acertou a contratação do lateral direito João Pedro, que pertence ao Porto, de Portugal. O jogador faz exames médicos nesta quarta-feira e, caso aprovado, vai assinar contrato de empréstimo de 1 ano com o Timão. A negociação foi divulgada inicialmente pelo Yahoo Sports e confirmada pelo G. Atualmente com 24 anos, João Pedro foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e depois passou por Chapecoense e Bahia. O jogador também tem convocações para seleções de base no currículo. Sem espaço no Porto, equipe na qual disputou apenas 3 jogos, ele voltou ao Bahia no ano passado, tendo atuado em 20 partidas. O clube português deve pagar parte dos salários do atleta, que chega com preço de compra já pré-estabelecido. O valor é mantido em sigilo. Em 2018, o Porto pagou 4 milhões de euros, 18,4 milhões de reais na época, para comprar o jogador. João Pedro chegará ao Timão para ser reserva de Fagner. O técnico, Silvinho, também conta com Matheus Alexandre para a posição, além de Duqueiroz, que é volante de origem, mas pode atuar no setor. João Pedro é o terceiro reforço do Corinthians neste ano. Mudando de assunto. Diferentemente da situação de Roger Guedes, o Corinthians encontra bastante dificuldade na tentativa de contratação de Willian, atualmente no Arsenal, da Inglaterra. No entanto, diante de vários fatores que se tornam obstáculos, um deles age também como aliado do alvinegro: o tempo, que é cada vez mais curto para a definição do destino do meio-atacante, que pode ser o Brasil. As principais janelas de transferência do futebol europeu se encerram no dia 31 de agosto, próxima terça-feira. O desejo do jogador e de sua família é permanecer nos grandes centros da Europa, ou seja, Alemanha,
Espanha, França, Itália ou Inglaterra. Até aqui, não houve uma sondagem que chamasse a atenção do atleta e de seu staff. O Milan, na última quarta-feira, apareceu como um dos interessados, segundo a imprensa italiana, mas não evoluiu. Enquanto isso, o Arsenal corre para definir o futuro de seu jogador, que tem mais 2 anos de contrato. O clube inglês topa desde a rescisão contratual, até uma compensação financeira para a liberação definitiva, mas também aceitaria um empréstimo mediante o pagamento dos salários. Tudo isso precisa ser feito antes do dia 31 de agosto, caso contrário terá de esperar a próxima janela. São mais 6 dias de janela aberta e se nesse período nenhuma conversa agradar o Willian, seus agentes e o Arsenal, o Corinthians passa a ficar mais forte na briga. Apesar de não ter feito uma proposta formal, os dirigentes alvinegros já levaram aos envolvidos as condições que o clube poderia oferecer. Por mais que Duílio Monteiro Alves esteja abrindo os cofres, há um limite financeiro para grandes negociações desse tipo. Não é um topa-tudo. Com essas condições conhecidas, mas em modo de espera, o Willian tem esse caminho corintiano para escolher, mas ele também pode esbarrar no tempo. Isso porque o prazo para o Corinthians regularizar a situação do meia é dia 30 de agosto, próxima segunda-feira. Se ele não se desvincular do Arsenal e não assinar com o Timão antes dessa data, não há mais chance de ele voltar ao Brasil, pelo menos nesta janela. Na Europa, se o Willian se tornar agente livre até o dia 31, ele poderá assinar com outros clubes do continente depois do prazo. Sendo assim, o tempo pode ser um aliado alvinegro por conta da falta de ofertas europeias para o Willian, mas também um inimigo, porque a cada dia que passa, menor é o prazo para regularizar um jogador que venha de fora do país. Em resumo, o Corinthians tem até 30 de agosto para sonhar com o meia. Depois disso, o sonho de repatriação será adiado para algum lugar do futuro. Mudando de assunto. Mais uma vez, o Corinthians deve usar a sua força midiática como estratégia para, de alguma maneira, ofuscar um rival. A Gazeta Esportiva apurou que tudo caminha para Roger Guedes ser anunciado oficialmente pelo Timão nesta quinta-feira, justamente no dia do aniversário do arquirrival sem dignidade e sem mundial, o Palmeiras. Internamente, não há dúvida de que o assunto concentrará em si as atenções nos sites de notícia, nos debates esportivos e nas redes sociais. No clube, no entanto, ninguém fala abertamente sobre a coincidência. Na terça-feira, o Shandong Luneng confirmou a rescisão de contrato com o atacante de 24 anos. Nesta quarta, foi a vez do atleta se despedir dos chineses. O caminho ficou livre e o dia foi tirado para reuniões e acertos finais com o Corinthians, que deve formalizar acordo até o fim de 2024. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e o empresário de Roger Guedes, Paulo Pitombeira, se reuniram nesta quarta-feira. Apesar do encontro, ainda não houve consenso entre o que um lado está disposto a pagar e o que outro disposto a receber. O mandatário do Timão apresentou seus números relativos a salário, luvas e aquisição de direitos econômicos. O clube não quer extrapolar o orçamento previsto para o ano fiscal de 2021 e, diante disso, apresentou seus limites. O staff do atacante analisará e dará uma resposta. A principal divergência está relacionada aos direitos econômicos. O Corinthians, neste momento, não tem como comprar um percentual tão robusto. Ao mesmo tempo, o staff acredita que seria importante essa aquisição antecipada. Será necessário consenso sobre o tema. O Corinthians já chegou a trazer jogadores sem adquirir os direitos econômicos, mas isso é algo raro. Em 2008, por exemplo, Elias teve seus direitos adquiridos por 2 empresas, que repassaram o jogador ao Corinthians. Numa futura venda, o clube ficaria com 20% da mais-valia, lucro acima do valor desembolsado pelas empresas. Não há um prazo para uma definição. Até porque, como o jogador já rescindiu seu contrato com o clube chinês, ele já está livre para acertar com qualquer clube brasileiro. A inscrição no Brasileirão terminará apenas no dia 24 de setembro. Enquanto não há um acordo entre as partes, o jogador mantém a forma física na capital paulista. Na noite desta quarta-feira, um fato curioso chamou a atenção dos torcedores envolvendo Roger Guedes. Durante uma live no perfil oficial do Corinthians, o jornalista Ivan Moré apresentava a live quando afirmou acreditar que Willian e Roger Guedes vão jogar pelo Corinthians ainda durante essa temporada. E você, meu amigo fanático? Confiante com essas contratações?
Ou você está mais preocupado com as nossas dívidas? Deixe aí nos comentários a sua opinião com o nome da cidade de onde você está falando. Não fique de fora e ajude esse canal que também é seu. Deixe seu like maroto para nos ajudar e para participar de mais um sorteio de camisas do Corinthians aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação. Não esquece de conferir aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade. Visite a nossa comunidade aqui no YouTube, enquete, curiosidades, atualizações, tudo para você ficar cada vez mais informado. Mais uma vez, muito obrigado meu amigo fanático. Te espero no próximo vídeo. Não deixe de assistir o nosso último vídeo e a nossa playlist top, com os melhores momentos do Timão. Valeu amigão. E vai Corinthians!